Meu nome é Olivia Carter. Tenho 32 anos e moro em Seattle, Washington. Na manhã em que tudo começou, eu estava sentada no meu escritório analisando os planos de um novo projeto quando meu celular vibrou sem parar. Uma chamada, depois outra e outra. Quando finalmente olhei para a tela, senti meu coração congelar. 37 chamadas perdidas. Todas do mesmo número. Um número que eu não via há 20 anos. Por alguns segundos fiquei apenas olhando para a tela. Porque algumas pessoas não desaparecem completamente da nossa vida. Elas desaparecem apenas até precisarem de alguma coisa. E eu sabia exatamente quem estava me ligando. Minha mãe. A mulher que me abandonou quando eu tinha apenas 12 anos. A mulher que me deixou sozinha em um posto de gasolina, na beira de uma rodovia e foi embora sem olhar para trás. Eu não falava com ela desde aquele dia. Nenhuma carta. Nenhum telefonema. Nenhum aniversário. Nada. Mesmo assim, naquele momento, vendo aquelas 37 chamadas, senti algo que pensei ter enterrado para sempre. Medo. Não o medo de uma criança, mas o medo de alguém que conhece exatamente o tipo de pessoa que está do outro lado da linha. Desliguei o celular, mas as lembranças já tinham acordado. 20 anos antes, eu era apenas uma menina tentando desesperadamente agradar pessoas que nunca estavam satisfeitas. Por fora, nossa família parecia perfeita. Minha mãe, Linda Carter, era conhecida por todos na cidade. Sempre elegante, sempre sorrindo, sempre contando histórias sobre como era uma mãe dedicada. Meu padrasto, Richard, adorava repetir que disciplina criava pessoas fortes. Os vizinhos acreditavam neles. Os professores acreditavam neles. Todo mundo acreditava neles, menos eu, porque dentro de casa a realidade era completamente diferente. Nada do que eu fazia era suficiente. Se eu tirasse nota 9, perguntavam por que não era 10. Se eu limpasse meu quarto, encontravam algo para criticar. Se eu chorasse, diziam que eu era fraca. Se eu reclamasse, diziam que eu era ingrata. Cada erro se transformava em uma humilhação. Cada medo se transformava em uma piada. E aos poucos aprendi algo terrível. Naquela casa, demonstrar sentimentos era perigoso. Então comecei a ficar em silêncio. Comecei a esconder lágrimas. Comecei a fingir que nada me machucava. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquele verão. Porque foi naquele verão que minha mãe decidiu me ensinar a maior lição da minha vida. Uma lição que destruiria nossa família para sempre. E que 20 anos depois, faria aquelas 37 chamadas perdidas aparecerem novamente na tela do meu telefone. Eu tinha 12 anos quando tudo aconteceu. Era o início das férias de verão. Minha mãe acordou de bom humor naquela manhã. Algo raro o suficiente para me deixar esperançosa. Ela fez panquecas. Richard até perguntou se eu queria chocolate quente. Hoje, olhando para trás, percebo que deveria ter desconfiado. Sempre que eles ficavam gentis de repente, alguma coisa ruim acontecia depois. Mas eu era apenas uma criança. E crianças acreditam nas pessoas que deveriam protegê-las. Depois do café da manhã, minha mãe anunciou que faríamos uma viagem. Só nós 3, disse ela sorrindo. Meu coração se encheu de esperança. Talvez finalmente tivéssemos um dia normal. Talvez eles estivessem tentando se aproximar de mim. Talvez eu tivesse feito algo certo pela primeira vez. A viagem durou quase 2 horas. Durante todo o percurso, minha mãe fazia perguntas estranhas. Você se considera independente? Você acha que sobreviveria sozinha? Você sabe resolver problemas sem ajuda? Eu respondia com cuidado. Já tinha aprendido que respostas erradas costumavam trazer consequências. Richard apenas ria enquanto dirigia. Quando chegamos a uma grande área de descanso na rodovia, minha mãe disse que precisava usar o banheiro. Descemos do carro. O lugar estava cheio de viajantes. Caminhões e famílias fazendo pequenas pausas antes de continuar viagem. Parecia completamente normal. Entramos na loja de conveniência. Minha mãe me entregou uma nota de $20. Compre alguma coisa para você, disse ela. Aquilo me surpreendeu. Ela nunca fazia esse tipo de coisa. Fui até os corredores procurando um lanche. Talvez eu tenha levado 5 minutos. Talvez menos. Mas quando voltei para o estacionamento, senti meu estômago despencar. O carro tinha desaparecido. No começo, achei que eles tinham estacionado em outro lugar. Corri pelo estacionamento. Olhei entre os caminhões. Procurei em cada fila. Nada. Meu coração começou a bater cada vez mais rápido. Eles não estavam ali. Os minutos passaram. 10, 20, 30. Eu continuava esperando. Continuava acreditando que eles voltariam. Então aconteceu. Vi o carro entrando novamente no estacionamento. Uma onda de alívio atravessou meu corpo. Corri na direção deles. Sorri. Levantei os braços. Mas o carro não parou. Ele apenas diminuiu a velocidade. Minha mãe abaixou o vidro e começou a rir. Richard também. Nunca vou esquecer aquele som. Vamos ver quanto tempo você consegue sobreviver sozinha, ela gritou. Considere isso uma lição.
Meu sorriso desapareceu. Meu coração também. Então o carro acelerou e foi embora. Dessa vez para sempre. Fiquei parada no meio do estacionamento observando as luzes traseiras desaparecerem na rodovia. Sozinha. Sem telefone. Sem ajuda. Sem entender o que eu tinha feito para merecer aquilo. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Porque pela primeira vez eu percebi uma verdade dolorosa. Eles não estavam tentando me ensinar nada. Eles estavam se divertindo. E eu era apenas a brincadeira deles. Eu não sei exatamente quanto tempo fiquei parada naquele estacionamento. Talvez 1 hora. Talvez mais. Quando somos crianças e estamos com medo, o tempo funciona de forma diferente. Cada minuto parece uma eternidade. Eu tentava convencer a mim mesma de que aquilo era apenas mais um teste. Que minha mãe voltaria. Que Richard apareceria rindo. Que tudo terminaria como sempre terminava. Mas no fundo eu já sabia. Dessa vez era diferente. Eles realmente tinham me abandonado. O sol começou a se pôr. As sombras ficaram maiores. O estacionamento ficou mais vazio. E o medo cresceu dentro de mim. Eu tinha apenas $20 no bolso. Nenhum telefone. Nenhum endereço decorado. Nenhuma pessoa para ligar. Foi quando uma funcionária da área de descanso percebeu que algo estava errado. Ela me viu andando de um lado para o outro havia horas. Seu nome era Angela. Ela se aproximou devagar e perguntou se eu estava perdida. No começo menti. Disse que estava esperando meus pais. Ela perguntou há quanto tempo. Eu não consegui responder. As lágrimas vieram antes das palavras. Contei tudo. Contei sobre o carro. Sobre as risadas. Sobre a aposta. Sobre a forma como eles tinham ido embora. Angela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois pegou minha mão. Você está segura agora, disse ela. Foram as palavras mais gentis que alguém já tinha dito para mim. A polícia chegou pouco depois. Os agentes fizeram perguntas. Anotaram informações. Tentaram ligar para minha mãe. Quando finalmente conseguiram contato, a situação ficou ainda pior. Minha mãe não parecia preocupada, nem assustada, nem arrependida. Ela simplesmente disse que estava me ensinando independência. Um dos policiais ficou tão chocado que repetiu a frase 2 vezes, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Naquela noite, tudo mudou. Serviços sociais foram acionados. Relatórios foram preenchidos. E pela primeira vez na vida, adultos de verdade começaram a enxergar aquilo que eu tentava esconder havia anos. Os meses seguintes foram difíceis. Psicólogos, assistentes sociais, audiências, investigações. Histórias que eu tinha medo de contar finalmente saíram da minha boca. E cada vez que eu contava uma delas, alguém parecia mais horrorizado. Foi então que conheci David e Emma Brooks, um casal que aceitou me receber temporariamente. Eu não confiava em ninguém naquela época, nem neles, nem em mim mesma, mas algo era diferente. Eles não gritavam, não faziam piadas com minhas lágrimas, não transformavam meus medos em diversão. Pela primeira vez, eu vivia em uma casa onde errar não significava ser humilhada. Onde chorar não era motivo de vergonha. Onde alguém perguntava como eu estava e realmente queria ouvir a resposta. Enquanto isso, minha mãe e Richard tinham uma escolha: participar de um programa para recuperar minha guarda, ou simplesmente desistir de mim. E quando chegou o momento mais importante de toda a história, eles fizeram uma escolha que eu nunca esquecerei. Eles me abandonaram pela 2ª vez. Sophia Bennett nunca imaginou que um simples número desconhecido mudaria tudo. Aos 32 anos, vivendo em Denver como designer gráfica, ela acorda com 29 chamadas perdidas vindas de Illinois. O número traz de volta uma lembrança que ela tentou enterrar por 20 anos. Quando tinha apenas 12 anos, Sophia vivia em Willow Creek com seus pais. Pessoas que pareciam perfeitas para os vizinhos, mas eram cruéis dentro de casa. A mãe transformava humilhações em lições de vida, enquanto o pai ria de cada sofrimento da filha como se fosse um jogo. Tudo piorou depois que Sophia tirou uma nota B+ em arte, a única matéria que realmente amava. Seus pais disseram que ela precisava aprender uma lição inesquecível. No dia seguinte, levaram-na para Chicago, fingindo que seria um passeio em família. Ao chegarem à Union Station, uma das maiores estações da cidade, mandaram Sophia esperar perto de uma coluna enquanto estacionavam o carro e almoçavam. Disseram que voltariam em 20 minutos. Mas o tempo passou. 20 minutos. 40 minutos. 1 hora. 2 horas. Sophia começou a entrar em pânico. Não tinha telefone, quase nenhum dinheiro e não sabia como voltar para casa. Então, através das janelas da estação, ela viu o carro dos pais passando lentamente. Por um instante, acreditou que tinham voltado para buscá-la, mas estava errada. A mãe abaixou a janela e gritou: "Aposto $50 que você nem consegue encontrar. O caminho de volta para casa." Os dois começaram a rir e foram embora. Naquele momento, Sophia percebeu algo devastador.
Eles não tinham esquecido dela. Tinham feito aquilo de propósito. Sozinha, assustada e chorando, ela vagou pela estação durante horas até que uma funcionária chamada Maria percebeu que algo estava errado. Quando finalmente contou a verdade, a polícia e os assistentes sociais foram chamados. Pouco depois, os agentes descobriram que os pais de Sofia se recusavam a voltar para buscá-la. E enquanto todos tentavam entender como alguém poderia abandonar a própria filha daquela forma, uma investigação começou. O que Sofia ainda não sabia era que aquela ligação, para as autoridades, mudaria sua vida para sempre. E levaria seus pais a uma decisão que ninguém dentro do tribunal conseguiria: acreditar